Olá, bora conversar sobre o livro que eu li em janeiro? Eu sei, eu tô meio, eu tô muito atrasada. Eu gravei esse roteiro faz um bom tempo, mas eu simplesmente fui levando, fazendo outras coisas e acabei não gravando para vocês. Mas enfim, estou aqui agora. E qual foi o livro que eu li em janeiro? Babel ou a Necessidade de Violência. Então, esse é um livro que eu estava de olho desde o ano passado. Trata-se de uma fantasia, Dark Academia, mas que vai abordar vários temas envolvendo Não consegue, né? colonialismo, poder, economia, racismo, entre outras coisas, né? Um pouco de machismo também. E eu queria ler porque eu gosto de ler fantasia, né? Na verdade, eu gosto de ler de tudo um pouco, mas eu gosto muito de fantasia. Então, por tudo que ele aborda, eu tinha colocado ele na minha lista. Aí eu comprei ano passado, na Black Friday. Inclusive, eu mostrei unboxing no Shorts aqui, né? E aí, esse foi a minha escolha para janeiro. Como tem Dark Academia, a gente pressupõe que vai ter um período que os personagens vão ficar numa espécie de escola, que é exatamente o que acontece. Então você vai ter um período que os personagens estarão num ambiente acadêmico, né? Estudando, aprendendo, treinando, fazendo prova. E isso acontece, o livro é dividido em 5 partes. Isso acontece até mais ou menos a terceira parte. É uma parte grande do livro, é esse período de aprendizagem, né? Nesse ambiente escolar. E o Dark aqui é mais para dizer que não é uma história exatamente levinha, super feliz, e tem um pouco de temas um pouco mais sombrios, um pouco mais complexos, talvez, mais espinhosos. Talvez seja essa a palavra. Enfim, eu estou falando aqui sobre o livro e não disse, né? Não falei sobre a sinopse. Mas antes de falar sobre a sinopse, eu vou só pontuar mais ou menos o que eu fiz aqui. Se você acompanhou o meu setup do Bujo de 2026, você deve lembrar que eu deixei algumas páginas em branco exatamente para fazer resenha de livro, né? Para colocar ali as minhas impressões, se eu gostei ou não, se foi um livro favorito ou não, se que estrelas ou não. E aí vocês, do lado esquerdo, vai estar, tipo, a seleção que eu fiz de 12 livros, né? Do ano. E do lado direito é basicamente a resenha mesmo. Eu imprimi a capa dos livros, o título e estrelinhas para eu exatamente dar a minha nota, né? De 1 estrela até 5. E aí vocês vão me ver aí decorando e fazendo um resumo do que eu gostei, do que eu não gostei. Mas assim, bem resumido mesmo. Acho que inclusive eu posso colocar mais informações no próximo livro que eu for fazer. E aí eu usei washi tape, adesivos, dei uma incrementada nessa página. Agora sim, eu vou dizer um pouquinho sobre a sinopse para vocês. Então, nessa história a gente vai acompanhar o Robin Swift, que é um garoto chinês que estava moribundo numa cidade no Cantão, lá na China. Ele estava moribundo porque ele contraiu cólera e estava tendo uma infestação de cólera na cidade onde ele residia com a sua mãe. Então a sua mãe já tinha morrido e ele estava ali agonizando. Nesse momento, então, chega um homem que, através da magia, ele cura o Robin. Esse é um professor, depois que a gente vai descobrir, da universidade onde o Robin vai ser matriculado e vai estudar lá. Mas esse professor, então, é quem cura ele. E aí diz, né? Convida ele para ir até a Inglaterra, junto com o professor, e sair daquele ambiente que está insalubre.
Então, o Robin vai para a Inglaterra estudar com o professor, ele vai estudar línguas e tradução no Real Instituto de Traduções da Universidade de Oxford. Então, é quase como se fosse a maneira como o Robin vai pagar esse professor por ter salvado ele. Entende? Isso tem implicações para como a história se desenvolve mais lá para frente, né? E como o Robin se comporta em relação ao professor. Eu não disse para vocês como é que a magia funciona nesse mundo, né? A magia, ela funciona através da tradução, mas também precisa-se de um metal, mais especificamente a prata, né? São barras de prata que são usadas para fazer magia nesse mundo. A magia, você precisa fazer um processo de tradução. E quando você traduz uma palavra para outro idioma, entende-se que sentidos da palavra original, eles são perdidos no meio do caminho. Eles não são alcançados pela tradução para o novo idioma. E esses outros sentidos da palavra que se perdem na tradução é o que vai possibilitar que a magia aconteça, né? E aí meio que a prata, ela é quase como se ela fosse embebida desses outros significados que se perdem. Para você fazer a magia, você escreve a palavra original e a tradução na barra de prata. É por isso que se precisa de barras de prata. Que aí, quando você escreve no metal, nesses sentidos que se perdem, é que então a magia ela se manifesta na prata, né? E quanto mais fluente você for numa língua, melhor e mais fácil vai ser fazer funcionar a magia, porque você entende a língua em um nível mais profundo do que alguém que aprendeu posteriormente essa língua. É por isso também que o Robin foi resgatado, né? Afinal, ele é um nativo do cantonês e do chinês. É a partir disso, então, que o livro vai discutir o seu tema principal, que é o colonialismo. Gente, essa palavra hoje não está saindo. Colonialismo. Nossa, enfim. Porque, voltando, um homem inglês saiu da Inglaterra e foi até o outro lado do planeta buscar uma criança, né? E essa criança, então, vai ser o recurso que ele vai utilizar para enriquecer e fortalecer a Inglaterra, não a China, de onde ele tirou essa criança, mas o seu próprio país, né? E mais do que isso, a China e o cantão de onde esse professor tirou essa criança, ela não vai se beneficiar praticamente nada, né? Dessa pessoa que foi retirada. Desse recurso, eu vou colocar aqui a criança como um recurso, né? Porque, lógico que está sendo utilizada uma metáfora para dizer sobre, né, como os países ocidentais ou do norte global, eles utilizam-se dos países mais pobres ou menos desenvolvidos para arrancar recursos e depois vender de novo para esses mesmos países produtos de maior valor. Então, é essa a analogia que está sendo feita, né? E aqui, lógico que não é exatamente um mineral ou um petróleo ou minas de diamante ou ouro, mas sim uma pessoa, né? Que talvez também esteja fazendo alusão a imigrantes, né? E como os imigrantes são essa força de trabalho, às vezes essencial para um país, né? E que mesmo assim não tem direitos, não tem voz, não são vistos, não são cuidados por essa pátria que, entre aspas, né, estão acolhendo esses imigrantes. Enfim, e junto com essa questão colonial, também vai se discutir racismo, né? Exatamente do que eu acabei de falar, que
essa criança cantonesa, chinesa, foi levada para a Inglaterra e lá na Inglaterra ele vai sofrer uma série de preconceitos e de falta de direitos, né? E falta de voz, falta de cuidado, né? É um livro muito forte sobre essas questões. E aí você pode estar se perguntando, por que do subtítulo, né? Qual é a necessidade da violência? Por que que isso está destacado, né? Essa frase. E aí a gente entra também na questão como que esses países que são explorados, eles podem tentar reivindicar direito às suas fontes, né? Ao que ele está entregando também. Se você está, vamos dizer, dando petróleo, você espera que receba algo em troca, algo em benefício desse recurso que você está abrindo mão. Só que o que a gente vê no livro e o que a gente vê na vida real é que não, essas nações neocoloniais, elas não estão interessadas em beneficiar de alguma maneira os povos que eles estão explorando, né? E que eles não vão abrir mão ou não vão deixar essas outras nações se desenvolverem normalmente, porque aí vão estar competindo com eles, né? Então, eles não podem deixar essas outras nações se desenvolverem com os recursos que elas têm. E, para isso, essas nações se utilizam, inclusive, de violência. E que, para as nações exploradas terem algum direito ou algum desenvolvimento, elas também vão precisar utilizar-se de violência. São coisas para a gente pensar, assim. Tem uma citação na parte de trás do livro que fala: o poder não está na ponta de uma pena. O poder não trabalha contra os próprios interesses. O poder só podia ser subjugado por meio de atos de desobediência impossíveis de serem ignorados, com força bruta e implacável, com violência. A Inglaterra, ela não vai abrir mão dos seus privilégios e de todo o poder e de toda a riqueza que ela adquiriu através da exploração de mão beijada. Enfim, por que eu não dei... Vamos para o final agora da resenha. Por que eu não dei 5 estrelas? Só por causa do desenvolvimento dos personagens. Eu achei que faltou desenvolvimento de alguns personagens, da gente ver o mundo um pouquinho mais sobre o olhar dos outros, né? A gente fica muito focada no Robin. E eu senti falta desse desenvolvimento dos outros personagens e da própria relação do Robin com os outros personagens que tem no livro. A gente vai ter outras crianças e adolescentes resgatados, entre aspas, de outros lugares do mundo, de outros lugares mais pobres, exatamente porque você precisa, né, de falantes nativos de diversas línguas para conseguir fazer magia. Fora isso, é um livro maravilhoso, é um livro interessante, tem muita questão de tradução, de étimo, né, de cada palavra, qual é a origem das palavras, quais os sentidos originais de cada palavra, como que você traduz uma coisa para outra, exatamente como é que você adapta uma língua para outra, porque não dá para fazer uma tradução direta. Então, necessariamente, vai se perder muita coisa da passagem de uma língua para outra. E, assim, é muito interessante. Para quem gosta de linguística, eu acho que pode ser um bom livro para você. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.